Salve, salve, rapaziada do Mestrado Cripto! Eu avisei vocês, há mais de um mês e meio atrás eu fiz alguns vídeos alertando a possibilidade do preço do BTC encontrar regiões acima do nosso topo histórico. A gente tinha um gráfico diário apontando para alta, a gente tinha um gráfico mensal apontando para alta, porém faltava somente o gráfico semanal se recuperar daquela tendência de baixa que se encontrava. No caso, ontem, domingo, a gente teve o fechamento do semanal pela primeira vez acima da região dos 60 mil dólares. E nesse caso mostra a força do mercado, o otimismo que se encontra em relação ao preço. Os vídeos anteriores que eu fiz, eu mostrava exatamente a correção do semanal e a possibilidade de a gente fazer entradas alocadas e compradas em ativos, não somente no Bitcoin, mas também em outras criptomoedas. E no caso, todas essas criptomoedas nos deram bastante retorno em relação a lucro e também a pouco espaço de tempo. Porque se tratava do quê? O Bitcoin chegou numa parte do semanal em que ele precisava fazer uma recuperação, que ele precisava dar uma respirada. E eu vou mostrar para vocês como que Fibonacci não falha. Então fica comigo até o final, não se esquece, deixa aquele likezinho aqui, se inscreve também e deixa o seu comentário com uma sugestão ou com a dúvida sua que você tiver. Valeu, rapaziada, então bora pro vídeo. Rapaziada, quem tá comigo já faz um tempo já sabe do que eu tô falando e o que representa essa linha preta aqui. Se você não lembra, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz a análise do BTC para você entender exatamente o que significa essa linha preta. Porém, rapaziada, vamos prestar atenção no que? O preço, a disposição do preço, a disposição das velas respeita exatamente em cima da região de Fibonacci. Tanto na retração quanto na expansão. Meus amigos, é muito importante você aprender a utilizar a ferramenta de Fibonacci. Isso vai te dar passos à frente das pessoas que estão entrando agora nessa alta do mercado, ou daquelas que estão lá atrás, ou aquelas que não procuram estudar, que não procuram entender os motivos por trás da criação do Bitcoin, ou às vezes os motivos do preço, do price action da determinada forma que ele anda e por aí vai. Então, entender as ferramentas de análise é muito importante do que você simplesmente fazer uma compra ou uma venda, porque isso vai te auxiliar para você conseguir surfar uma onda maior de lucros. E é exatamente isso daí. Eu quero mostrar para vocês a extensão de Fibonacci. Se atentem aonde que o preço exatamente foi, meus amigos. Olha isso daqui. Tem coisa mais bonita do que isso? Retração de Fibonacci no mercado sendo respeitada, rapaziada. E o que significa esse 1, onde exatamente o preço foi agora nessa pernada? Significa exatamente isso daqui, meus amigos. Eu vou deixar de uma forma bem simplificada. Tá? Olha isso daqui, do último fundo até o último topo aqui no 52.900. Tá bonito? Beleza. Agora a gente vai pegar onde corrigiu, onde que foi o fundo do BTC, não foi aqui naquela correçãozinha? Então a gente vai colocar a partir daqui, meus amigos. Olha que coisa linda o Fibonacci, como que ela funciona. É assim que é. Eu não precisei fazer nada, não precisei fazer desenhos gigantescos, eu não precisei deixar tudo colorido, parecendo um quadro de criança, um caderninho de criança. Simplesmente utilizando as ferramentas de Fibonacci. Tem outras coisas que vão te agregar, vão agregar na sua análise. Porém, as ferramentas de Fibonacci, meus amigos, não falha. Tá? Esse é um exemplo claro. Eu não precisei fazer nada. Essa linha preta já está mais de mês aqui no meu gráfico. Quero que vocês se atentem como que o gráfico, como que o preço respeita as regiões de Fibonacci, tá? Agora, se a gente pegar essa região de Fibonacci, essas situações que a gente teve de Fibonacci, a gente teve aquela alta, veio até aqui, onde que o preço foi exatamente? Na correção, 0,5 de Fibonacci. Falo para vocês milhões e milhões de vezes. 0,382, 0,5 e 0,68. O preço em uma correção, respeitando essas regiões de Fibonacci, ó, só alegria, meus amigos. A tendência é continuar. Beleza? Quando a gente está comprado no ativo, igual a situação que está prestes a acontecer, que o quê? A gente pode encontrar topos acima do nosso topo histórico. E isso a gente não tem nenhuma referência para o lado, a gente não tem nenhuma referência para cima. É simplesmente um lugar novo para o preço. E como que a gente acha possíveis locais de resistência num preço em locais onde que a gente nunca chegou? Através da extensão e da retração de Fibonacci. Simples assim, rapaziada.
Então, no caso aqui, se o preço ele andar exatamente 168% dessa pernada aqui embaixo, então ele andar 100, essa pernada aqui, mais 68, mais 61,8, no caso a gente encontraria aqui 77 mil dólares. Eu vou deixar aqui essa linha preta aqui para a gente se basear, porque o preço ele vai bater lá e vai fazer suporte aqui em cima dos 63, 64 mil dólares, que foi o nosso topo histórico anterior. Então se atente ao movimento que eu estou passando agora, que daqui a alguns vídeos para frente vai estar acontecendo isso e eu vou falar de novo o que eu avisei, hein? Então é isso daí, rapaziada. E agora, se a gente olhar também em relação ao índice de medo e ganância do mercado, a gente se encontra no nível 78. Se a gente olhar aqui como que a gente lê o valor e o gráfico do medo e ganância, entre 75 e 100 a gente está numa ganância extrema, tá? E se a gente olhasse lá naquela região que o preço saiu dos 64 lá para os 30, 29 mil dólares, a gente estava aqui no medo extremo, porque são aquelas pessoas que entram em topo e vendem no fundo. Tá, isso é o maior prejuízo do mercado. A gente também tem, rapaziada, 254 baleias de Bitcoin entraram no mercado com alta de preço. Enquanto muitos estão com medo de entrar, nessa alta, grandes investidores estão entrando com uma força a mais nesse mercado. A gente pode ver essa força refletida nas velas de força. Olha aqui as 3 velas semanais que a gente teve grande. E aqui a gente tem um nível ascendente de volume. O nosso MACD está ascendente. Então tem muita coisa que pode rolar ainda. E eu creio e continuo com a minha posição dos 100, dos 120, 105 e por aí vai, rapaziada. E o preço, com certeza, ele pode passar desse patamar. A gente está numa situação totalmente diferente daqueles momentos de 2017, 2013 e por aí vai. Porque o mercado ele está maduro, precisa amadurecer mais, porém ele já se encontra de uma forma muito madura, com adoção institucional, grandes bancos querendo entrar, grandes fundos de investimento, ETFs nos Estados Unidos, histórico isso, a gente tem vários países já com ETF de Bitcoin e Ethereum, mas os Estados Unidos ele estava atrás quando se tratava de ETF, fundos de investimento para Bitcoin. No caso agora, eles estão querendo aprovar o ETF, agora nessa terça-feira, ele pode entrar em vigência. Um ETF de futuros, tá? E esse ETF de futuros, Felipe, ETF, blá 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 blá. Rapaziada, ETFs é o seguinte, o ETF de futuros, assim como no mercado futuros dentro da Binance, você pode apostar na alta e apostar na baixa. Isso pode ser um momento em que os grandes compradores podem manipular mais ainda o mercado, entrando apostado, vendido, fazendo com que o preço caia. Mas no caso, como o pessoal está todo otimista, os grandes compradores cada vez mais aumentando suas posições em relação ao Bitcoin, eu creio que de imediato e nos próximos meses isso é meio complicado, é meio difícil de se ver agora com tanto otimismo. Tá? Então a gente tem essas notícias, a gente tem o ETF, a gente tem o gráfico do BTC e por aí vai, rapaziada. A minha estimativa continua nisso, eu vou manter essa pernada, eu vou manter as minhas posições e o meu próximo alvo, depois do topo histórico, está em 77 e 78.500 dólares, entre 77.500 e 78 mil dólares. Esse é o meu local, tá? Então, o que eu espero para as próximas semanas do BTC? A gente teve um movimento bem clássico aqui, rapaziada. Eu vou tirar aqui esses desenhos. Eu quero que vocês se atentem exatamente no movimento que o Bitcoin fez. O Bitcoin veio daqui de baixo, bateu na nossa linha de tendência de baixa. Ele respeitou a região de 0,5 de Fibonacci, bateu aqui e está vindo testar 100% dessa pernada aqui em cima, beleza? A gente pode ver, a gente pode prestar atenção. Hoje ainda é segunda-feira. Até domingo pode rolar muita água. Essa vela do semanal pode já estar lá em cima no domingo, no fechamento. Porém, rapaziada, a gente pode ver que aqui essa vela já está com um corpo pequeno, tá? Pode acontecer várias coisas até domingo. A gente tem 6 dias para que isso aconteça, para o fechamento da vela. Mas é importante frisar que nessa situação aqui, nessa vela vermelha, a gente teve praticamente a mesma formação de vela vermelha. A gente teve a mesma formação dessa vela vermelha. Se o preço ele fechar a vela, fechar
nessa formação, no caso em um doji, a gente pode ter um enfraquecimento dessa pernada que a gente tem aqui, tá? E esse enfraquecimento dessa pernada que a gente tem aqui está refletido com o pessoal que comprou aqui em cima, que comprou no topo, tá? Pessoal que comprou aqui e não vendeu aqui embaixo, eles podem estar segurando agora e começando a realizar, sair no 0 a 0. Então eles compraram no 64 mil, agora está 64 mil, então vai lá, vamos sair no 0 a 0 e boa. Então esse local, o topo histórico, normalmente é uma região de resistência, em que o pessoal que comprou, aqueles arrependidos, eles começam a se desfazer nesse local, tá? Porém, rapaziada, a gente tem pontos de entrada acima dos 65 mil. Como eu falei para vocês, meus amigos, a gente pode fazer aquela pernada linda aqui para baixo. A gente pode fazer aqui, tumba, aqui. Se a gente não tiver pontos de resistência aqui, o preço porventura até domingo passar, a gente pode fazer um rompimento aqui, buscar a região. Que região que era essa aqui? A região de 1.618 daquela pernada daqui de baixo. Se ele buscar 1.68, é rompimento do topo histórico, e rompimento de topo histórico, a gente tem que fazer a confirmação fazendo o quê? Suporte em cima dele. Então, ponto de entrada com rompimento do topo histórico, 65 mil, filézão. Beleza? Você pode colocar um stopzinho aqui para baixo, que tá pampa, meu amigo. E por aí vai. São locais que a gente pode fazer a entrada. Porém, eu creio mais que o preço vai fazer essa situação aqui, ó. Vai bater, vai vir buscar os 53 de novo para poder buscar, tá? Eu creio nessa situação do preço. O preço ele pode, às vezes, em uma pernada só vir buscar os 53, em uma vela só vir buscar os 53 e depois já dá aquele espanco, com uma vela só, em uma semana. Então é muito bom e eu estarei com minhas ordens, tá? Não só do BTC, assim também com as altcoins. Eu estarei com as minhas ordens abertas para baixo, tá? Essa semana eu vou passar o relatório semanal lá para o grupo do Telegram. E eu vou me basear exatamente com essa visualização de preço que eu tenho, tá? Eu creio que o Bitcoin no semanal ele possa buscar os 52 mil dólares exatamente por ser o topo histórico anterior. Porém, como a gente se encontra em momento muito otimista, pode ser que o preço ele não chegue até aquela região. Por isso que é bom você fazer aquela divisão do que? De entradas. Então, com isso a gente já pode se posicionar de uma forma correta. O meu próximo alvo aqui agora, dependendo dessa extensão de Fibonacci, está entre 77,5 e 78,5. Daqui, meu amigo, é só alegria. Beleza? Então estamos certo, rapaziada. Eu agradeço a atenção de vocês aí até o final dessa análise. Hoje eu vou tentar passar mais alguns vídeos em relação a notícias que tem a respeito do Bitcoin e dos Estados Unidos e algumas outras notícias também que são filezinha. Beleza? Agradeço a sua atenção. Confirma se você é inscrito. Se você não for inscrito, já se inscreva, me dá aquela força. Deixa aquele like maroto também e deixa o seu comentário, sua sugestão ou sua dúvida lá nos comentários. Valeu, rapaziada. Tamo junto, muito obrigado pela sua companhia e até mais. Valeu, ótima semana.